Hello, hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago um vídeo que eu adoro ver noutros canais, tudo o que seja vídeos de favoritos eu adoro. E achei que era muito interessante fazer este vídeo. Há uns meses atrás eu andei a chatear os meus booktubers favoritos sobre aqueles que seriam os seus livros favoritos. Eles acabaram por me dar 2 ou 3 cada um e permitir-me escolher aquele que me interessava mais. E eu acabei por ler todos os livros e decidi que era engraçado partilhar isto convosco. Podem ser até livros que nunca leram. Descobri muita coisa interessante que provavelmente, se não fosse pela sugestão destas pessoas, eu nunca leria, ou andava a empurrar com a barriga até sempre. Por isso, muito obrigada por terem sugerido estes livrinhos. Em primeiro lugar, o Misery, do Stephen King, foi uma das grandes sugestões da Dorinha. Eu gosto muito da forma como ela expõe e é aberta e não tem problemas nenhuns em dizer que gosta ou que não gosta. Foi uma das coisas que mais me cativou desde sempre no canal dela. E o facto de eu gostar muito de Stephen King e nunca ter lido este livro, que também é um dos clássicos do autor, fica com muita curiosidade e decidi então ler. E qual não foi o meu choque de... Eu literalmente ali a meio do livro, eu já só o queria acabar porque foi um livro mesmo muito forte para mim. Não sei se foi a fase, se eu estava tipo TPM, se o que é que foi, mas perturbou-me imenso. Este livro é um livro de terror / thriller que nos fala sobre um escritor muito bem sucedido que tem um acidente de carro e é capturado por uma fanática que acaba por torturá-lo de todas as formas possíveis e imaginárias, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Esta fã é doente mental, nós vamos perceber a evolução ao longo do livro em que ela o prende e o mantém em cativeiro, e é angustiante, é mesmo angustiante acompanhar esta história, porque nós vamos percebendo que o próprio escritor ao longo do tempo vai começando a perder a sanidade, e então foi um livro que me mexeu completamente com as emoções. Se estiverem assim a passar por uma fase mais emotiva, não sei se é o vosso livro, mas é um livro que está incrivelmente bem escrito, aterrorizou-me. O Stephen King brilhou neste livro. Foi realmente uma surpresa. Passou assim para os meus favoritos do Stephen King, eu já li bastantes, mas é um livro que eu não aconselho a pessoas sensíveis. A Corina é tipo a rainha do fantástico e como não é o meu género, tenho sempre muita curiosidade para ir lendo aquilo que ela vai partilhando aqui e ali. E ela falou-me muito numa saga, mas como eram muitos livros, eu acabei por lhe pedir que me indicasse um livro só, e ela imediatamente falou-me neste livro, da Sónia Ferreira, um livro que eu nunca tinha ouvido falar, que é O Amor Morse, e que, curiosamente, fala sobre um lugar muito especial, que é o lugar onde eu nasci, que é Viseu, e é basicamente um romance histórico / fantástico, com alguns elementos do sobrenatural, que tem ali 2 períodos históricos muito interessantes. Vai desde a Lusitânia, ou seja, a altura do Viriato, e depois atravessa também ali em 1800 e tal, em Torredeita. Foi um livro que me surpreendeu completamente. Ler fantástico para mim já é assim meio um sacrifício, não diria, mas é meio desconfortável, não é a minha zona de conforto, mas escrito por um português e sobre a história portuguesa é absolutamente incrível. Eu adorei este livro, nunca esperei que fosse gostar tanto como gostei deste livro. Foi uma surpresa incrível. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque vale mesmo muito a pena. A Helena Sanches é uma menina brasileira que eu gosto muito da forma como ela explora e nos fala das suas leituras. E daí ela também vir parar aqui aos favoritos, e eu perguntei-lhe qual é que era assim o livro da vida dela, e ela falou-me na Amiga Genial, da Helena Ferrante, um livro que tanta gente ao longo dos últimos anos me falou, e eu fui sempre empurrando com a barriga, a achar que por qualquer motivo não era muito a minha praia, que eu não ia ter grande paciência para depois ler os outros livros todos, nem tempo, e eu simplesmente adorei este livro. Para mim foi quase como ver uma novela, que é, inicialmente nós começamos a pensar, eu não fui feita para isto, mas depois colamos completamente. É absolutamente encantador, acho que encantadora é a palavra, a forma como a Helena Ferrante escreve. Nós sentimos que fazemos parte daquele universo, nós sentimos que vivemos também em Nápoles nos anos 50, nós sentimos também que fazemos parte daquela amizade entre aquelas 2 meninas que nós vemos de perto crescer, e é brilhante por isso, e obrigada, Helena, por me teres sugerido este livro, porque senão provavelmente eu nunca o leria.
Eu adorei, fiquei apaixonada pela escrita da Helena Ferrante. A Bárbara do Delicada como Elefante sugeriu-me como o livro assim que mais a marcou o Jane Eyre. E eu fiquei assim um bocado reticente, principalmente quando vi o tamanho do livro, que ele é gigantesco. Depois porque eu ultimamente não tenho lido muitos clássicos, tenho ganho assim, não digo uma aversão, mas uma preguiça. A lentidão deles cansa-me. E então eu fui para este livro assim já com um bocado de receio de acabar por não tirar prazer da leitura e enganei-me totalmente. A protagonista deste livro faz o livro, a escrita dela, da Brontë, é uma delícia. De facto, eu fiquei muito surpreendida pela época, não é? Porque é uma Inglaterra vitoriana, portanto, o papel da mulher era muito diferente daquele que nós hoje temos, felizmente, mas esta protagonista foi um amor. Eu achei mesmo que ela era uma feminista, apesar de ser uma época muito diferente, e obviamente que a condição da mulher era diferente à de hoje, eu achei mesmo que ela era uma mulher muito independente, muito inteligente, adorei a protagonista, acho que pela protagonista o livro está feito, a escrita dela é incrível, se tiverem a oportunidade, leiam. E depois do maior conhecedor de cultura oriental e principalmente de tudo o que diz respeito ao Japão, foi-me feita esta sugestão do Akira, entre muitas outras. Eu acabei por escolher o Akira porque tinha imensos amigos que me estavam sempre a chatear, a dizer que se eu queria experimentar mangás, que era inconcebível eu não ler o Akira e bebel. E então eu decidi ler o Akira e adorei. E adorei mesmo, fiquei completamente viciada. Isto é uma coleção, já não me lembro se eram 4, se eram 5 livrinhos e eles ainda são grandes, mas eu adorei. Fiquei completamente obcecada. Isto é passado num Tóquio pós-apocalíptico e é sobre um grupo de adolescentes assim que passam algumas dificuldades, fazem parte de um gangue. Um deles estão a andar de moto e um deles tem um acidente e ganha poderes sobrenaturais e depois é preso pelo governo, então há ali uma série de elementos distópicos e depois cyberpunk e depois do sobrenatural e da ficção científica. A história está muito, muito bem delineada, as personagens são incríveis, tem muita, muita ação. Eu simplesmente adorei. Se tiverem alguma curiosidade, leiam ou vejam o filme, porque vale muito, muito a pena. A Expiação foi a recomendação da mulher que adora livros. E eu estava muito curiosa, porque eu já há algum tempo que andava para ler algum livro do autor, nunca li absolutamente nada. Pois eu tenho um gosto muito semelhante à mulher que ama livros. A maior parte dos favoritos dela são livros que eu gosto muito ou autores que me dizem muito. E então eu fui para este assim com mesmo algumas expectativas, também tinha assim na ideia, nunca tinha visto o filme, mas tinha assim a ideia do filme. O livro é um romance, fala-se sobre basicamente uma família no início da Segunda Guerra Mundial e conta basicamente assim a história de um amor que não foi cumprido por causa de uma injustiça gigantesca que aconteceu ali no meio. É um daqueles livros que está brilhantemente bem escrito. As descrições do autor, tanto a parte psicológica das personagens, como mesmo a catástrofe de guerra, é assim uma imagem visual muito bem delineada. Eu adorei a escrita do autor. E depois o fim partiu-me completamente o coração em dois. Brilhante! Se tiverem a oportunidade de leiam, adorei mesmo este livro. Só tenho que agradecer a estas pessoas por me terem dado estas sugestões. Não houve nenhum livro que eu tivesse ficado tipo... estava à espera de mais. Não, pelo contrário, todos por motivos muito diferentes, obviamente, surpreenderam-me. Se já leram algum dos livros que eu falei aqui, digam aqui em baixo o que é que acharam, se partilham as mesmas opiniões do que eu ou não. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana.